A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira um mandado de busca e apreensão na residência de Jair Bolsonaro, que cumpre domiciliar temporária em Brasília, para tentar localizar armas, munições, acessórios e documentos de registro. A medida foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, após o Exército informar ao Supremo que 2 armas registradas em nome de Jair Bolsonaro não foram localizadas durante o cumprimento da ordem de entrega do arsenal APF. Segundo a defesa, os agentes realizaram uma varredura no imóvel, mas nenhum armamento foi encontrado. Aí a gente acompanha um post de um dos advogados de defesa de Jair Bolsonaro. Os advogados afirmam que uma das armas está em uma empresa especializada em manutenção e que a outra já havia sido entregue anteriormente às autoridades. Aí então a gente vê João Henrique de Freitas, doutor de Freitas, falando: acabo de sair da residência do presidente Bolsonaro após acompanhar mais uma busca e apreensão da PF, determinada por Moraes. O mandado buscava armas, munições, acessórios, documentos de registro. Só para eu terminar de ler, pessoal, o post podemos colocar de novo rapidinho. Aí, por fim, então, a defesa já havia informado previamente o paradeiro de todas as armas. Resultado, nada foi encontrado. É lamentável que um ex-presidente da República ainda seja submetido a esse tipo de ação. Paula Camacho. Olha, é lamentável e revoltante mais esse showzinho do ministro Alexandre de Moraes. Porque é um show, é um showzinho. Como assim? Mais uma busca e apreensão num local que já foi palco de diversas buscas e apreensões no passado, depois de um longo processo de um golpe que nunca aconteceu, depois ele ter tido a vida devastada, revirada do avesso por conta de processos sem pé nem cabeça, como joias, baleia, cartão de vacina, todos esses processos esdrúxulos que o Alexandre de Moraes submeteu o presidente Bolsonaro. Agora mais essa, se não bastasse ele colocar o presidente Bolsonaro sob uma prisão domiciliar humanitária com prazo definido, uma coisa que não existe em nenhum lugar. E agora parece que ele está tentando também manter o presidente Bolsonaro ali na coleira. Olha, nós vamos continuar mostrando o quanto nós conseguimos mandar na sua vida, o quanto nós conseguimos humilhar você perante a sociedade, porque não tem outra explicação. Não foi encontrada nenhuma arma, nada. O presidente Bolsonaro está seguindo à risca todas as regras impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. E mesmo assim, ele continua submetendo uma pessoa doente, que foi esfaqueado, passou por mais de 10 cirurgias, condenado a um golpe que nunca aconteceu, porque reviraram a vida dele e não encontraram nada de corrupção, e mesmo assim tiveram a cara de pau de inventar um processo sem pé nem cabeça para conseguir manter o presidente Bolsonaro, principalmente calado. O intuito de tudo isso não é só mostrar força em relação que ele pode e faz o que quer em relação ao presidente Bolsonaro. É tentar humilhar, é tentar colocar o presidente Bolsonaro de joelhos perante a sociedade. Então, é só mais um showzinho. Eu fico indignada que esse tipo de coisa ainda acontece em relação a ele. Pois é, uma perseguição até mesmo dentro de casa, dentro dessa domiciliar temporária, que até juristas têm dificuldades de explicar esse formato de condenação. Ludmila Lins Grilo com a gente aqui, juíza, pode trazer esse olhar para a gente mais detalhado. Agora, eu acrescento o seguinte: segundo interlocutores da PF, essas buscas na casa do ex-presidente, que fica no Jardim Botânico em Brasília, foram bem rápidas, levaram menos de 1 hora. Em 3 de julho, a gente relembra, o Moraes decidiu manter, então, a domiciliar do Bolsonaro após o fim do prazo inicial de 90 dias e em meio à análise de episódios recentes envolvendo o cumprimento das medidas impostas, uma pistola registrada em nome de Bolsonaro foi apreendida de uma forma também bastante estranha, uma coincidência tremenda, em uma blitz no Distrito Federal. Além da manutenção do regime, Moraes determinou ainda a revogação do registro de colecionador, atirador desportivo e caçador CAC do ex-presidente, bem
como a imediata apreensão de todas as armas de fogo a ele vinculadas. Por isso se deu essa operação hoje também. Por quê? Na decisão, Moraes afirmou que a atual condução do ex-presidente é incompatível com posse de armas de fogo e detalhou o armamento que deveria ser entregue. Na ocasião, então, para finalizar, em resposta ao Supremo, a defesa informou que das 10 armas mencionadas na primeira decisão de Moraes, 2, Ludmila Lins Grilo, já haviam sido entregues à PF em 2023, por determinação do TCU. 8 estariam guardadas no batalhão de polícia do Exército em Brasília. Eles cismam em achar que ainda pode ser que tenha um armamento por lá. E esse trecho aqui da determinação, o ex-presidente é incompatível com a posse de armas de fogo, que se passa pela cabeça de Moraes é muito difícil da gente descobrir, mas que Bolsonaro usaria essa arma contra quem? Contra policiais federais que com frequência estão lá, contra ele mesmo, contra familiares, enfim, essa questão toda fica em aberto. Essa nova busca e apreensão contra o Bolsonaro na data de hoje, assim, não surpreende porque o Alexandre de Moraes, ele tem essa necessidade de continuar com abrindo a sua caixinha de maldades, precisa continuar humilhando enquanto ele estiver naquele cargo que, se Deus quiser, ano que vem ele vai perder esse cargo, se Deus quiser, o Senado Federal vai ser renovado e vai fazer o que precisa ser feito, porque esse homem é uma peça defeituosa no mecanismo de justiça, precisa remover essa peça defeituosa para a coisa continuar andando, né, de voltar a ser uma justiça minimamente razoável, o que hoje não é. Então isso é simplesmente, como a Paula falou ainda há pouco, é o Alexandre de Moraes dando showzinho, dando o seu frequente e já conhecido ataque de piti, que é só isso que ele sabe dar, ele se regozija em fazer isso e é isso que ele está fazendo, é isso que ele pode fazer ainda agora. Ele deve passar o dia pensando assim, o que eu posso fazer hoje contra o Bolsonaro? Então, na cabeça dele, ele devia estar torcendo, assim, loucamente, para que nessa nova busca na casa do Bolsonaro, alguma outra arma, alguma outra munição fosse encontrada. Mas, bom, os advogados do Bolsonaro já tinham avisado de que todas as armas já haviam sido entregues, aquela questão envolvendo a arma lá no Rio Grande do Sul, salvo engano, que ainda estava na loja, ele nunca retirou essa arma do local, enfim, tem essas inconsistências, mas na casa do Bolsonaro, o advogado já informou, não existe mais nenhuma arma, não tem mais nenhuma munição, não tem nada, tudo já foi entregue. Então, qual que seria a intenção do Alexandre de Moraes fazendo essa busca hoje? Ele devia estar torcendo loucamente para encontrar alguma coisa para criar mais algo contra o Bolsonaro. E ainda que encontrasse, considerando que a prisão domiciliar do Bolsonaro é de caráter humanitário, por motivos de saúde, ainda que encontrasse, não haveria uma justificativa razoável para retornar o Bolsonaro para Papudinha ou para algum outro estabelecimento prisional, porque a questão dele é de saúde. Então é simplesmente uma necessidade permanente que o Alexandre de Moraes tem de ficar renovando essa humilhação o tempo inteiro contra o Bolsonaro. Se existe um microgerenciamento da execução penal contra o Bolsonaro que não existe em relação a nenhum outro preso no Brasil. Eu arriscaria dizer que nem contra o Marcola, os chefes de organizações criminosas, nem contra esses caras existe esse nível de microgerenciamento. Tudo, cada detalhe é cuidado pelo juiz do processo e não pelo diretor, porque essas coisas mais detalhadas sobre a execução penal, quem costuma cuidar são os diretores de execução. Então a gente lembra quando o Bolsonaro estava preso na Papudinha, tudo, até as menores coisas eram cuidadas diretamente pelo Moraes e não pelo diretor do estabelecimento. É uma coisa impressionante. Agora, com a domiciliar, esse tipo de decisão volta às mãos do Alexandre de Moraes e ele não hesita, ele sai canetando mesmo, mas felizmente, né, nada foi encontrado
né? Nada foi encontrado. Então, mais uma vez, o Alexandre de Moraes fica na expectativa de obter uma narrativa para ele usar, mas dessa vez ele, como se diz na gíria, ele ficou no vácuo, não encontrou nada, só causou mesmo o constrangimento e, consequentemente, a indignação do povo em favor do Bolsonaro e contra o Alexandre de Moraes. É só isso que ele arruma para ele.